Senhor virá buscar as ovelhas, os cordeiros. Mas também nós sabemos que muitos bodes também ficarão. Nós sabemos também que aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas também nós sabemos que tem muitos que não estão mais perseverando até o fim, porque a fé já se abalou. Porque as lutas e as tribulações fizeram parar no meio da caminhada. Mas nós entendemos que Jesus diz que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Mas muitos estão parando no meio da caminhada, esquecendo que Jesus é o caminho, esquecendo que é verdade, esquecendo que Ele é vida. Mas nós entendemos que aqui na palavra de Tessalonicenses vai dizer, quando disserem haverá paz e segurança, haverá repentina destruição. E sabemos que eu vou estudar escatologia geopolítica e sabemos que há um homem lá nos Estados Unidos que ele tem um sangue de judeu. Ele tem uma empresa nos Estados Unidos que o número da empresa é 666, sabemos que é marca da besta. E esse homem falou que vai trazer paz e segurança sobre o mundo. Vai unir todos os países. E este homem está unindo todos os países. Este homem nós sabemos que ele está totalmente, completamente como se fosse o anticristo. E ele está fazendo tudo aquilo que está na Bíblia, citado na Bíblia. E ele é o único também que conseguiu fazer o acordo de Abraão. Ele conseguiu unir os países e ele também abriu uma empresa chamada Acordos de Abraão pela Paz do Mundo. E ele foi o único que conseguiu fazer com que os árabes tenham paz com os judeus. E sabemos que os judeus e os árabes não condizem uns aos outros, mas ele conseguiu fazer essa união entre eles. Ele está conseguindo também fazer o Hamas cessar a guerra. Ele também está tentando conseguir agora fazer com que o Putin pare com a guerra da Ucrânia. Mas nós sabemos também que virá mais guerras. E nós sabemos que quem acompanha o noticiário, a China fez ali uma apresentação contra os Estados Unidos mostrando o seu poder bélico. E eles não gostaram disso e estão querendo fazer o quê? Declaração de guerra. E nós entendemos que haverá guerras e rumores de guerra. Guerra já existe há muitos tempos, desde os anos atrás. A primeira guerra foi quando Caim matou Abel. Aquela ali foi uma guerra, porque ele apedrejou o seu irmão, matou o seu irmão. Então dali foi o primeiro homicídio na terra. Então dali foi surgindo guerras atrás de guerras, guerras de reis, guerras de egos e guerras de tudo que é tipo, até chegarmos agora na bomba nuclear. Nós temos que entender que nós estamos no fim dos tempos. O amor está se esfriando. Nós temos que entender que muitos não querem mais saber do Evangelho. Se você for ver na rede social, tem zombaria do Evangelho. Tem pastores lá de Evangelho que são homossexuais com roupas de mulheres subindo no altar e pregando o Evangelho. Muitos estão escandalizando o Evangelho. Nós sabemos que o Evangelho a cada dia está se cumprindo. E nós sabemos que o Evangelho significa boas novas. Então, a cada dia tem uma boa notícia, uma boa nova, que a igreja verdadeira vai ser retirada da terra. Então, essas boas novas que o Senhor tem dado para nós se permanecermos de pé, para nós se permanecermos firmes, porque o Senhor, Ele vai levar a tua igreja. Então, tem muitos que ficam parados brincando, em vez de se ajeitarem, buscarem a Deus, tem muitos que estão ali levando a sério. E a Bíblia vai dizer que haverá dois no campo, um será levado e outro será deixado. Aquele que será levado vai ser para a honra, aquele que será deixado vai ser para a vergonha, porque vai vir os ímpios, aqueles que não queriam Cristo, e vai dizer, você ficou, porque você ficou. É por isso que eu não queria aceitar aquele Jesus. Olha você, mas tem aqueles também que é puro, cristalino, verdadeiro, com o Evangelho de Cristo, te dá um belo testemunho para aqueles que vêm para a tua casa, aqueles que gostam de buscar o Senhor, porque um fortalece o outro. E nós temos que entender que nós estamos no fim dos tempos. Nós sabemos que tem muitas pessoas sendo enganadas. E agora morreu um menino lá na Itália, que agora sincronizaram ele e botaram ele como santo. Um menino que dizem, todo mundo diz, eu vou rogar pelo nome dele, e dizem que são curados. E as pessoas estão adorando ídolos. Agora, nessa nova etapa de 2025, canonizaram um menino e botaram ele como santo, na Igreja Católica. E nós temos que entender que santo é só Jesus. E está se cumprindo a palavra. Muitos estão sendo enganados, muitos estão sendo escravizados, muitos não querem saber da realidade verdadeira do Evangelho, porque a Bíblia vai dizer que, se for possível, enganaria até os eleitos. E tem muitos eleitos sendo enganados, porque Satanás, ele quer fazer isso exatamente com cada um de nós. Ele quer tentar nos enganar, ele quer tentar vir com a facilidade para nós não percebermos a dificuldade. É na dificuldade que nós entendemos que é a busca do Senhor. É na dificuldade que nós entendemos que nós clamamos ao Senhor. É na dificuldade que nós olhamos para a cruz do Calvário e nós sabemos que Ele morreu naquela dificuldade
para dar vida a cada um de nós. Mas o diabo, ele vem com estratégia, com facilidade. E a facilidade é o que rompe toda a nossa estrutura. A facilidade é o que vem fácil. E o que vem fácil, vai fácil. E ele quer trazer a facilidade para cada um de nós. E nós estamos vivendo uma era da tecnologia. E a era da tecnologia é a era mais fácil para acessar e tirar cada um da comunhão com Cristo. Para você ver as crianças, muitas das crianças hoje em dia vê de rede social, vê música de TikTok, vê dancinha, vê coisas que não prestam. Mas Deus, ele quer que nós também paramos e ensinamos para ele o caminho também da rede social para evangelizar. O caminho da rede social para mostrar vídeos cristãos, desenhos bíblicos. O Senhor, ele quer que nós fazemos isso para nós ensinarmos os futuros de amanhã. Nós sabemos que a nossa geração está sendo uma geração corrompida, mas ele também não se manifestou ainda para atacar o ser humano na terra, para botar a marca dele na terra, porque ainda há santos na terra buscando a Deus. Ainda há santos verdadeiros que continuam de joelho, que continuam clamando, que continua buscando ao Senhor. Mas como o Senhor disser, Jesus, meu filho, chegou a hora, eu vou buscar a igreja. Porque Jesus, o filho não sabe o dia e a hora, mas só o Pai sabe. Mas como Deus dizer, chegou a hora e o momento, será que nós estamos preparados? E a Bíblia vai dizer que nós não estejamos em trevas. E o que é estar em trevas? Se eu estou em casa na paz, aí do nada volta o exemplo de eu e minha esposa. Aí eu vou lá, fico atribulado com ela. E Jesus vem nessa hora atribulado, eu fico. Porque eu fiquei atribulado e não mantive edificação na santidade. Glória! Porque nós temos que estar na santidade e perseverando até o final. Até o final nós temos que estar em constante oração. O apóstolo Paulo vai dizer aqui nos Tessalonicenses: orai sem cessar, em tudo dai graças. Está atribulado, dá graças a Deus e continue ligado com Deus, orando sem cessar. Mas quando você se desliga e você se atribula, quando Jesus vier nesse exato momento, na sua tribulação que você estiver ali, você está atribulado com o próximo. E o que acaba acontecendo? Se ele vier, você acaba ficando na terra. Por uma mínima coisa. A Bíblia vai dizer que é mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino. E sabe o que é buraco de agulha? É um portal das portas de Israel, um portal que já é fechado. Ele é como se fosse uma agulha. Para um camelo entrar nele, o camelo tem que ficar de joelhos dobrado, tirar o fardo todo das costas do camelo e entrar rastejando. E quer dizer isso para nossas vidas de hoje. Nós temos que dobrar nosso joelho, tirar o nosso fardo e entrar na estreita, rastejando na presença do Senhor. E se nós fizermos isso e entrarmos na estreita, na presença do Senhor, nós entenderemos que Deus, ele quer fazer grandes coisas na nossa vida. Mas basta nós tirarmos o fardo das nossas costas, entregar tudo para Ele, entregar tudo para Ele, para que o Senhor venha nos aliviar. Jesus disse: vinde a mim que estão cansados e sobrecarregados, pois eu vos aliviarei. E se nós formos cansados, sobrecarregados e darmos o nosso fardo, Ele vos aliviará, porque Ele que levou os nossos pecados. Glória a Ele Deus. suportou todas as dores, coisa que cada um de nós não suportaria. Nós negaríamos a cruz. Só houve um que não negou, que foi Abraão, quando Deus disse para ele sacrificar teu filho, ele obedeceu. Mas Deus falou: não faça isso. Mas se é cada um de nós aqui, nós não sacrificaríamos. Porque sabemos que o amor ao filho é um amor fraternal. E nós não conseguiríamos fazer o que Abraão fez. Mas ele demonstrou a tua fé e fidelidade ao Senhor. E se o Senhor pedisse a alguém para sacrificar alguma coisa da nossa vida, será que nós sacrificaríamos? Teve uma moça que veio falar comigo, mas Jesus veio, o véu se rompeu, para que não haja mais sacrifício com os profetas. E eu falei para ela: sim, o véu se rompeu, não há mais sacrifício através dos profetas, mas o sacrifício ainda continua. Nós temos que sacrificar cada dia alguma coisa que nós gostamos para estar na presença. Aleluia. Se eu bebia, eu não bebo mais. Se eu curtia, eu não curtia mais. Se eu gostava de ver um filme de terror, eu não vejo mais. Se eu gostava de fazer isso, eu não faço mais. Então nós estamos cada dia sacrificando algo no lugar do profeta. E nós estamos sacrificando algo por amor em prol
Nós temos que entender que nós estamos no fim dos tempos, o fim dos tempos está se aproximando. A cada dia que se passa, nos nossos olhos, nós vemos muitos amores se esfriando. Nos nossos olhos, nós vemos tudo acontecendo. É pessoas matando, é pessoas roubando, é pessoas estrupando, é pessoas fazendo tudo o que está acontecendo na terra. É filho matando o pai, é pai matando o filho, é mulher matando o marido, é tudo que você vê a cada dia. E a cada dia está mais constante. Antes era um nível de volume baixo, hoje é um nível de volume maior. E a estratégia de Satanás é fazer o quê? Acabar com a nova geração. Porque sabemos que a nova geração é a geração que vai dar continuidade. Antigamente tinha uma pesquisa que existia mais jovens do que idosos. Hoje em dia existem mais idosos do que jovens. E o diabo está usando estratégia para acabar com os jovens a cada dia. E a cada dia ele está se rompendo. Nós temos que entender que Deus, Ele quer que nós não paramos de buscar a Ele. Deus quer que nós não paramos de trazer as vidas. Noé pregou 120 anos, não ganhou uma alma, mas continuou fazendo a sua missão. E nós temos que continuar fazendo a nossa missão. Lembra que nós temos para pregar todos os dias. Que nós não ganhamos uma alma, mas se ganhar uma alma só, a fé está no reino. Nós temos que lutar constantemente nessa geração de hoje. Nós temos que lutar constantemente porque hoje em dia o fim dos tempos se aproxima. E será que nós estamos querendo ser salvos? A Bíblia vai dizer, conjecturando, que quem busca muito, recebe muito. Quem busca pouco, recebe pouco. Quem não busca nada, não recebe nada. Se nós buscarmos muito, mais poder nós teremos. Se nós buscarmos pouco, o inimigo vai ter mais poder do que nós. Porque ele é um ser de luz também. Nós temos que entender que nós temos que buscar muito. Muitas das vezes, nós podemos ser enganados. Porque o diabo se transfigura em luz. E vem querendo nos dar bênção, nós temos na cilada. Mas se nós buscarmos muito e termos discernimento, nós saberemos o que é e o que não é. Deus, Ele trabalha no movimento. Aleluia. Nós temos que se movimentar a cada dia. Aleluia. No princípio, Deus criou os céus e a terra sem forma e vazia. Vai dizer que havia as trevas sobre a face do abismo, mas vai dizer o quê? O Espírito pairava sobre as águas. Então o Espírito estava em movimento. Quando Deus criou os céus e a terra, o Espírito já estava trabalhando. E nós temos que fazer como o Espírito. Nós temos que estar trabalhando para que Deus venha fazer o haja na nossa vida. Deus, Ele quer mostrar a sua glória e a sua plenitude para nós. E muitas das vezes nós estamos sendo igual Moisés. Moisés foi para o monte, ficou dias no monte. Quando Moisés desce com a glória no seu rosto. E quando ele chega para o povo, ele bota uma toalha na cara, na face, para que o povo não veja a glória de Deus. Nós temos que mostrar a glória de Deus para o povo. Trabalhar no movimento. Trabalhar na obra do Senhor para que nós possamos ganhar as almas. Porque nós estamos no fim. O fim vem. O fim se aproxima. Apocalipse capítulo 1, verso 3. Bem-aventurado, muito felizes, são aqueles que buscam o Senhor. Aquele que guarda, aquele que lê as profecias do livro, porque o tempo está próximo. Se nós guardarmos a profecia do livro, se nós buscarmos ao Senhor, nós sabemos que nós seremos salvos porque o tempo está próximo e se aproxima mais ainda. Antigamente, para as senhoras com mais de idade avançadas, as senhoritas não viam as coisas de hoje em dia como viam antes, mas hoje está acontecendo. Nos nossos olhos, muitas coisas estão acontecendo nos nossos olhos. E muitas das vezes nós queremos fechar nossos olhos para não ver o que está acontecendo. Mas Deus, Ele quer que nós continuamos vendo, falando, pregando, evangelizando, praticando o ID, pregando o evangelho a toda criatura, falando a verdade. A palavra do título vai dizer: exorta, repreende com autoridade. Nós temos que exortar, falar com autoridade.
quando nós pregarmos e falarmos a verdade para cada um, nós sabemos que entrará temor, nós sabemos que nós jogamos um fruto ali, uma semente, e aquela semente ali já foi jogada, lançada, e daqui a pouco será regada, e ela sendo regada, ela vai dar fruto, e ela dando fruto, nós sabemos que ela virá para a casa do Senhor e adorará o Senhor. E a Bíblia vai dizer, apóstolo Paulo disse que nós somos a própria carta viva. Não adianta nós andarmos com a Bíblia embaixo do braço e não darmos exemplo, pois nós somos a própria carta viva. Quando olharem para nós vai dizer, lá vai o homem de Deus, lá vai aquele ali é o homem de Deus, aquela ali é uma profeta de Deus, aquela ali faz parte de Deus, faz parte de Deus. Vamos trazer para a nossa casa, vamos fazer um aposento no segundo andar, porque sabemos que como o homem de Deus está na casa, como sabemos que ele está dentro da casa, a bênção vem cada dia, a presença de Deus vem, e nós temos que levar lá para fora a presença de Deus. E quando nós vamos lá para fora, que a presença de Deus venha se voltar em cada corpo lá fora, em cada mente, em cada coração, para que aquelas vidas venham ser salvas no reino de Deus. Nós temos que pregar o evangelho divino e verdadeiro. Antigamente eles morriam pelo evangelho, porque o evangelho era duro, era ardiloso. Muitas das vezes reclamam da nossa liderança como sombra conosco, mas lembrando que a dureza dessa liderança é como se fosse a igreja primitiva de antigamente, porque é na dureza que disciplina um filho a andar no caminho, mas na moleza se faz pessoas fracas, mas é na dureza que se faz pessoas fortes. E a Bíblia vai dizer no ano 15, nós que somos fortes, devemos suportar a fraqueza dos fracos, e não agradar nós mesmos, mas agradar o próximo do que é bom para edificação. A Bíblia vai dizer, nós que somos fortes, é que nós recebemos dureza e disciplina, pois nós somos soldados do reino de Cristo. E o soldado no exército não recebe palavra mole. O soldado no exército, ele recebe motivação, mas recebe também palavras duras para que se mantenha de pé e que seja forte, para quando o inimigo vier com a sua dureza não nos derrubar. Pois se nós formos mole, o inimigo vai nos derrubar facilmente, assim como foi no jardim do Éden. Adão e Eva eram dois adultos, mas tinham mente de bebês, tinham mente inocente, porque não conheciam a maldade. O inimigo entrou e aplicou a maldade na mente de cada um deles. Mas nós que já conhecedores, nós conhecemos a palavra. Nós temos que ser duro conosco cada dia. E a palavra vai dizer, quando os discípulos lá para Jesus disseram, duro é esse discurso. Quem pode suportar? Jesus foi duro no discurso. Jesus falou, se vocês quiserem ir, podem ir. Eu sigo o ministério sozinho. Jesus sabia do que estava fazendo. Jesus batia de frente dos fariseus. Jesus sabia o que estava fazendo, pois ele estava apacentando a igreja, ensinando a igreja a ser como é. E nós temos que entender que os nossos líderes puxam nossos ouvidos, nossas orelhas, mas é para nos deixar de pé firme, para que nós viemos comer comida sólida, não coisas fracas, para que nós viemos manter de pé. Quando o vento balançar e meio barco, a tempestade vier, você está de pé no barco. O discípulo estava amedrontado na tempestade com Jesus no barco. Hoje Jesus está no teu barco, mas quando a tempestade vem, você ainda se permanece de pé. Nós temos que se permanecer de pé em meio à tempestade. E nós temos que fazer igual Pedro. Pedro era carrancudo. E Pedro estava no barco. Veio outra tempestade pela segunda vez. E Pedro olha para Jesus, olha lá o fantasma. Mas Pedro reconhece e fala, se é tu, mestre, vai que eu vou até ti. Pedro desce do barco, anda sobre as águas, fala com o mestre. Ele andou sobre as águas, e nós temos que andar sobre as águas também. Nós andamos sobre as águas porque nós sabemos que Cristo está do nosso lado. Lá naquele momento ele teve medo, quando ele
com Jesus do lado, mas eles não entendiam. Só começaram a entender quando Jesus partiu, ressuscitou, apareceu na Galileia, mandou ficar na casa. Quando desceu o Espírito Santo sobre eles, eles começaram a entender. E nós já temos a palavra viva na nossa frente. Desce o Espírito Santo sobre nós, e nós temos a palavra ainda aqui, para meditarmos todos os dias. Mas andava do lado da palavra, que era Cristo. Mas aqui também nós temos a palavra, que é Cristo, para nós lermos e guardarmos e memorizarmos, para que nós viemos andar sobre as águas em meio às tribulações nesses fins dos tempos. Aleluia. Porque a Bíblia vai dizer: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Que nós vamos perseverar até o fim, para acabar. E vai dizer: e o Evangelho será pregado a toda criatura, então virá o fim. Sabe como o Evangelho está sendo pregado a toda criatura? Através de redes sociais. Antigamente, tribos não tinham telefones, hoje tem. E através de vídeo que eles veem, sempre vai aparecer um vídeo cristão. Vamos parar, vamos ouvir, já foi pregado. Pode ser na palavra, pode ser no louvor, pode ser no coro de fogo, mas está falando da palavra, já foi pregado o Evangelho. E muitos estão recebendo acesso às plataformas para ter acesso às redes sociais, e muitos deles estão conseguindo ver a palavra do Senhor. Glória! E a Bíblia vai dizer: quando o rio Eufrates secar, 200 milhões de soldados invadirá Israel. E aí virá o fim de força. E se você pesquisar como está o rio Eufrates hoje, está seco, com pouca água. Os soldados podem passar por cima, mas só que vão passar até se cumprir, secar de vez. Faltar um pingo d'água. Quando secar de vez, aí acontecerá destruição. E a palavra está se cumprindo. E se pesquisarem sobre a Bíblia, ali no livro de Ezequiel, que ele viu do altar sair águas doces e encheu o rio do Mar Morto, trazendo vida para o Mar Morto. E se cumpriu há 2 anos atrás, vida no Mar Morto. O Mar Morto começou a ter vida, começou a ter peixe, começou a ter frutos, ter tudo. E a palavra de Deus está se cumprindo no fim dos tempos. E se nós pararmos para ver cada palavra que se cumpriu na Bíblia, nós ficaremos atônitos e botaremos nossa barba de molho mais ainda para buscar o Senhor, para que nós não viemos ficar na terra. Porque ai daquele que ficar na terra, assim que o Espírito Santo é difícil, imagine sem ele. Papai, aleluia. E não é igual o filme de ficção científica, que o anticristo vem e arranca a cabeça. Não é assim, não. É tortura. É tortura atrás de tortura até você negar. É arrancar teus dedos, arrancar teu pé, arrancar tua pele, o olho, alguma coisa. De pouco em pouco até você negar Cristo. Ou você morrer com Cristo. Mas vale mais morrer por Cristo do que negar. Mas muitos até com Cristo hoje em dia, com o Espírito Santo, estão negando. Mas nós não podemos negar. Nós temos que continuar perseverando até o fim, pois está se cumprindo a cada dia nos nossos olhos. E vamos se manter de pé a cada dia, buscar o Senhor, para que nós não viemos ficar na terra. Em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade.